Fala, gestores! Eu sou o Eduardo Santinoni, bem-vindos a mais um Franquias na Prática. Hoje é o episódio de casa. Estou aqui com Caio Costa e Zé Renato Aquino. Fala aí, Caio Costa e Zé Renato Aquino. É muita Quanto energia. tempo é essa mesa aqui que não tinha Caio? Tinha tempo que gravar nós três aqui, hein? Vocês não me convidam, velho? Só quero fazer vocês E hoje está dois quase tal. completo. Por que está quase completo hoje, Caião? Porque o Thiago ele foi resolver um probleminha, né? Uma questão pessoal, em Dubai. Aí não deu pra ele estar aqui, né? Mas vamos fazer o nosso melhor aqui, né? É isso. Vamos trabalhar Cada um tem o muito. que pode, né? Tá? Isso aí. Eu tô fazendo aqui, eu tô trabalhando dobrado pra ele voltar pra lá o mais rápido possível. Pra quem sabe, Ele ir de novo, né? dobrando eu vou para Dubai. Não, ele de novo, né? Tá bom. Boa. Tudo por ele. Bom demais. E hoje nós vamos falar de automação E autoatendimento. e autoatendimento. Automação e autoatendimento, que é uma tendência, já está acontecendo no franchising brasileiro, no mercado brasileiro. Nós vamos tratar um pouquinho desse tema, certo? Boa. Certíssimo. Antes disso, vamos falar da Sults, que é quem põe essa bagaça de pé e é a plataforma de gestão de franquias e redes, com mais de 25 módulos. E eu falo 25 porque depois 27, depois 29, e eu vou perder Mais de a conta 25, sempre. se for 60, dá mais de Aí 25. Eu vou estar atualizado. Tá certo. E porque se você não está usando o Sults na gestão da sua rede de múltiplas unidades, seja ela franquia ou não, né, acho que está deixando dinheiro na mesa. Certo, Caião? Perfeito. Muito bom. E acho que assim, conecta ao tema falar da Sults, né, Edu? Porque é a primeira automação que você pode colocar. Quando a gente fala de automação, não é implementação de alta gama de tecnologia para você fazer o seu negócio tracionar. É deixar com que os processos eles ocorram de modos mais eficientes, de modo que você tenha resguardo e que você não fique cavucando com tudo perdido. Então, a centralização, tudo isso no mesmo local faz com que a Sults te apoie muito mais nessa automação. Automatizar qualquer processo a partir de uma rede centralizada é muito mais fácil, né, Edu? Sem dúvida. Até contar aqui um negócio que aconteceu recentemente. A gente teve uma questão para resolver, uma questão sigilosa, né? E a gente precisou resgatar documentos. Cara, o relatório que sai do Sults é absurdo. É absurdo. Tudo com relação ao franqueado, o Sults extrai ali. E você tem ali Histórico tudo. inteiro. Agora imagina você pegar e ter que tirar um monte de print, ligação, tal Cavar no pessoa, WhatsApp do celular de um consultor. monte de gente que é pessoal às vezes. O Então, consultor de campo que já foi embora. E... é impossível. Então foi realmente muito bom. Sensacional. Eu já gostava, agora eu asmei. Bom demais. Muito bem. Acho que se a gente for ver, trazer só um dado para a gente começar a nossa conversa. Eu que, né, enquanto ABF, estou sempre acompanhando os relatórios trimestrais que vão saindo e também o do final do ano. E frequentemente e mais recentemente essa frequência aumentou das vezes em que o setor de alimentação, comércio e distribuição está ganhando força e também o setor de limpeza também está ganhando força. Ou seja, estão entre os setores que mais crescem dentro do franchising brasileiro. E ambos, na hora que a gente vai aprofundar, estão ligados a lavanderias, que são autônomas e que estão crescendo, expandindo mais no mercado brasileiro, e os mercados autônomos de condomínios e edifícios que também estão crescendo fortemente. Então, esses são só dois exemplos que estão ajudando a impulsionar o franchising brasileiro para frente. Então, por isso, e tamanha a importância disso, por isso a gente trouxe esse tema. E aí? Isso é só um dado para dizer o fenômeno que está acontecendo. E agora a gente vai debruçar um pouquinho para dizer o porquê e como isso e para onde esse negócio vai. Mas se a gente pega esses setores aí, a gente tem operações basicamente 100% autônomas, né? É um trabalho humano de reposição de insumos, de matérias-primas, ali quando a gente fala em lavanderia, da parte de sabão, amaciante, limpeza, essas coisas, e mercado de reposição dos alimentos, mas a operação ela é 100% autônoma, né? Então, assim, a tecnologia permite que isso aconteça fortemente, mas eles não são os únicos que automatizam 100%, né? A gente tem, acho que a gente pode falar de dentro de casa, né? O que a gente faz no Puríssimo com atendimento via totem, que é a expressiva diferença que a gente tem no padrão e na facilidade, né, Caio? De rodar a operação ali, o atendimento com o totem. Tem ônus e bônus, mas eu entendo que os bônus são muito maiores do que os ônus que a gente tem, né? Exato. Isso veio muito com a questão da mão de obra escassa. Então, quando você fala em investir em franquia, não tem como fugir da mão de obra, que é algo que é um problema generalizado.
E a questão da complexidade, né, Zé? Então, se você tem algo menos complexo e que depende menos de mão de obra, perfeito. E não necessariamente uma operação puramente autônoma, né? Como trouxe muito bem. Você também que tem modelo de negócio, está pensar em que setores ali dentro daquele negócio específico que você está vendo tem autoatendimento, tem automação, porque isso realmente veio para ficar, né? Não tem nem mais como falar de um mercado sem isso. Algumas obviedades precisam ser ditas. A primeira é que uma operação autônoma, ou seja, ela é uma lavanderia autônoma, não tem ninguém lá dentro, não significa que é um robô que funciona sozinho. Ela requer trabalho. É claro que esse trabalho é bem diminuído pela ausência da necessidade de ter alguém presencialmente o tempo todo, mas ele requer muito trabalho, atenção, reposição, cuidar de algum problema. Então, isso, quando a gente fala autônomo, não vai ser uma maquininha de gerar dinheiro que você vai ganhar dinheiro sentado em casa. Então, independente do modelo, tá? Independente do modelo de automação, o nível de automação que você vai ter, não vai ter nada que vai ser 100% maquininha de rodar dinheiro. Eu acho que assim, dentro do... Vamos pegar o nosso caso, né? A gente tem autoatendimento no Puríssimo com automação de processos, né? O autoatendimento porque o cliente é atendido no totem de autoatendimento, então o cliente se autoatende, ele escolhe o seu produto, ele consegue entender o que ele faz ali dentro e ele passa por uma automação de processo, que é a conexão do sistema de fidelidade ali dentro, de cashback, que é uma automação e integração de sistemas que fazem com que esse atendimento seja completo ali dentro. Então, acho que assim, não é ciência da NASA, né, que a gente fica brincando esses pontos aqui, mas é a integração de vários pontos, não é automatizar uma operação inteira, mais um fluxo de atendimento para que o cliente tenha a sua experiência. E acho que o melhor ponto para mim disso aí é que não falha, né, Caio? Ele sempre vai perguntar o telefone, ele sempre vai pontuar o cashback, ele sempre vai oferecer a água ali dentro, ele sempre vai oferecer primeiro o produto que a gente quer que ele ofereça. Então, a padronização é um ponto que ganha muito, né, na automatização. E usar isso com estratégia, né? Não adianta também você automatizar um processo que você vai burocratizar. Tem muita operação, às vezes, que eu já até vi, tá? Que tem um totem de autoatendimento e ele fica no canto porque ninguém quer usar, porque não funciona. Então, a tecnologia, por si só, ela não resolve nada, né? Então, ela é um meio para facilitar as coisas. Então, assim, Zé, como você falou, a gente fala de um atendimento, um processo de atendimento, uma jornada do cliente ali. É muito mais fácil a gente colocar isso dentro de um totem do que a gente treinar alguém. Ah, Caio, mas não dá. Mas dá para treinar alguém? Dá, a gente sabe que dá, mas é muito mais escalável, muito mais barato também usar a tecnologia a nosso favor. Então, por isso que quando a gente fala de uma lavanderia, de algumas coisas assim, cara, todo mundo tá fugindo um pouco disso. É mais fácil, às vezes, você colocar um sistema do que você arrumar uma pessoa boa. Não é que eu tô defendendo, né? Tipo assim, não, tá defendendo, tira as pessoas. Não. Sim, eu tô defendendo isso. Tira as pessoas ruins. Só para complementar. Tira as pessoas ruins. O sistema faz melhor. O que acontece com isso? Eu entendo que essa é uma... A gente ouve NRF, ouve tendências de mercado e do varejo, e ouve muito falar de automação, de personalização, e ouve muito falar de dificuldade mundial, que não é só no Brasil, é uma dificuldade mundial de obtenção de contratação de pessoas boas para a operação. Então, esse é um problema que não é só Brasil, ele é mundo. Então, você junta esses problemas todos num só. A automação, com IA, com mais tecnologia, ela começa a resolver vários problemas. Então, é a tempestade perfeita para estimular que as operações sejam mais autônomas. Logo, ganhem eficiência e tenham a capacidade de cumprir seus protocolos sem também você ter que ficar treinando e retreinando alguém ali na ponta. Então, eu enxergo que essa é a tempestade perfeita que empurra o mercado inteiro para essa automação. Mas até aqui a gente falou de automação para melhorar aspectos do meu negócio já existente. Por isso, a gente tinha 3 pessoas, passou a ter 2, tem operação que roda com uma, né, por turno. Então, ganhou eficiência. Mas a gente pode ir para os extremos, que são as marcas que nascem em seus modelos com 0 seres humanos dentro da operação. Um ponto que o Caio trouxe aqui, que eu acho que assim, quem não tem essa automação prevista, foi relato de cliente
da Y, né? Assim, pô, eu vejo lá a operação da hora de pico, a galera desliga o totem. Que ele dá mais problema, então, quando eu coloco uma operação, isso é um ônus, né, dessa automação mal feita, né? Eu tenho um colaborador que era para estar fazendo uma função. No horário de pico, ele prefere desligar o totem, porque se ele não faz a função dele, você tem que ficar resolvendo os erros Deveria que o ser o totem oposto. No horário de pico, você liga o outro totem. É isso. E ajuda Então, o processo. assim, é um ônus dessa situação você ter um sistema que não está bem estabelecido, que ele dá bug e tudo mais, que trava, que não imprime certo. E aí, uma coisa que é para trazer eficiência, ele reduz a eficiência porque existe um retrabalho e muitas vezes a pessoa não está preparada para conseguir fazer aquilo ali. Então, assim, acho que fazer bem feito é muito bom. Porque a gente vê de totem ruim por aí, né, Caio? Nosso totem, modéstia à parte, ele é bom. Assim, ele, só ele vai funciona parar muito quando, bem. sei lá, a internet deu problema, aí, ou então tem alguma atualização, aí é muito raro, né? Mas assim, eu digo até de layout, a inteligência, assim, acho que é legal a gente trazer aqui esse é um ônus. Vou trazer alguns aqui para a gente debater como que você constrói um negócio bom. Primeiro ele tem que ser eficiente o sistema. Ele tem que estar integrado. Se o volume de bugs e erros que ele dá é muito alto, resolve isso rápido, porque além do cliente ficar puto, às vezes ele vai sair, você não vai nem ver. E outra coisa, são erros mais complexos, né? Uma coisa é o colaborador resolver um item que foi errado, repor o açaí, trocou de um sabor para o outro ali. Agora ele resolve um problema tecnológico de um totem para reiniciar, que tem que chamar suporte e tudo. E isso é um certo problema. Mas o pior para mim, que eu acho que foi um ponto que a gente sofreu, acho que ainda sofre, né? O vendedor, o atendente, ele deixou de ser atendente, ele acha que isso é obrigação dele mais, né? E aí é tipo, o cliente se resolve lá com o totem e me deixa aqui que eu vou fazer o seu pedido quando ele chegar aqui dentro. Então, isso assim, é um alerta, a gente vê isso na prática, requer muito treinamento com a equipe para manter, de forçar o atendimento, né? Assim, ele continua sendo um atendente, né? Ele parece que virou uma máquina, né? Assim, o totem é a máquina que atende, só a máquina que monta. E não é isso acontece na prática. Tá? Agora a máquina resolve aquele problema, isso não é mais meu, então eu só monto a sair aqui É a e dificuldade do modelo híbrido, né? Porque se realmente é 100% autônomo, tranquilo. Agora o híbrido, ele realmente faz com que tenha essa confusão aí do que cada um faz, né? E assim, é desafio. Mas nada também de outro mundo, né? Que seja muito difícil de resolver, não. Mas o Zé trouxe um ponto que realmente acontece. Até pra você ver, vou automatizar alguma coisa. Cara, beleza, mas entenda tudo que pode estar relacionado a isso. Continue capacitando a sua equipe para que ela preserve o aspecto atendimento, o sorriso não muda, a postura não muda. A gente tem até clientes, né, Zé, que implantaram o totem de maneira bem sucedida como a gente. E o que ele chamou o atendente dele agora, que ele põe um atendente ao lado do totem e chama ele de concierge. Ele é o concierge. Ele está ali, ele ajuda a resolver problema, ele tira dúvida, ele dá boas-vindas. Então, mudou a forma, mudou o papel. Marketing é sensacional. Puta que pariu. Concierge. Foda. E é verdade. E aí Foda. O desafio de treinar esse concierge em múltiplas unidades para ele... Isso aí, assim, sendo proposital, eu falo assim, a gente viu na pele. A gente bota o totem de autoatendimento e fala, o atendimento está resolvido. Essa mensagem chega errada na operação, o colaborador ele não gosta de atender. Ele vai falar, top, não preciso mais atender. Vou pro celular. Não é minha função. Então, assim, depois que minha função só começa quando o pedido é impresso dentro da cozinha. Até ele ser impresso, eu não tenho função ali dentro. E a cara baixa mexendo no celular. Então, sim, óbvio tem que ser dito. Você botou um totem de autoatendimento, a sua equipe ela talvez tenha que continuar atendendo, sim. Né? E principalmente, acho que você pega muita operação de shopping, né? Que a gente pega que é a parte de food ali, você não consegue nem ver o cliente dentro sendo atendido ali pelo totem, né? E ter essa pessoa, que por vezes o negócio está ali dando uma puta fila, porque está dando bug no sistema e não tem ninguém olhando para ele, porque ele está numa parede, os totens, a operação está aqui, eu não estou vendo o que está acontecendo. Então, ter alguém olhando, né, o totem estrategicamente posicionado para que alguém consiga dar suporte a ele é uma coisa super relevante, né? Eu vou até trazer um exemplo aqui de um case aí que vocês vão conhecer com certeza, não vou citar nomes, mas de um negócio, um restaurante, que ele tem um totem, né, de pagamento, mas que os totens ficam lá e não fica ninguém nem perto. Ou seja, as possibilidades do cliente não saber fazer aquilo
de não conseguir juntar comandas, porque tem uma grande falha lá em questão de juntar comandas. E do próprio restaurante levar ali vários golpes e fraudes é gigante. Então, é a questão de automatizar, às vezes, demais o que não dá também. Então, também não dá para ser puramente automatizado um processo desse. Se não tiver uma pessoa ali exatamente fazer aquilo. Principalmente dentro de um restaurante que fatura muito e boa parte da receita dele tá ali na mão. Eu acho que como é que resolve Toda vez que eu isso? pago lá, eu penso, Zé. Toda vez eu falo assim, cara, se eu fosse desonesto, eu não pagaria as 3 comandas, eu pagaria só uma. E ninguém nem ia perceber. E olha o trabalho que Tranquilo. isso dá, Caio. Eu tenho operação que a gente atende que funciona desse formato. Uma das rotinas do dono é o Big Brother, porque ele consegue ver as comandas não pagas do dia, né? De rastrear o que aconteceu com essas comandas ali dentro. Então, de ver quem pegou, que horas que essa comanda foi pesada, ele consegue ter registro, vai na câmera ver quem pegou, para ver se foi erro de agrupamento de comanda, para ver se não foi paga, se foi calote, se não foi. Então, assim, requer uma rotina, então automatiza um processo, mas pega a pessoa mais cara da operação e bota ela num Big Brother diário para poder verificar e entender, para mapear esses pontos. Então, assim, eu acho que não estou falando que ele está errado em fazer isso, mas existem meios de você contornar. Eu acho que o grande erro é não olhar para isso. Ele pelo menos olha, né? Tipo assim, nesse sentido de mapeia todas as comandas que não foram pagas, entende o furo do dia, verifica o volume, entende se é erro, se não é, para tentar mitigar esse ponto, né? Acontece, comanda se esquecer na mesa, a pessoa levantar, comanda não agrupada, malícia mesmo de não pagar, isso acontece. Mas acho que o grande ponto aqui, para quem está ouvindo, todo processo automatizado requer um monitoramento para ver se ele está estável, né? Sempre vai requerer um monitoramento para isso. Então, vamos falar de uma automação muito básica em alimentação. Integração de delivery com o PDV, né? Por muitas vezes a gente lançou manual os pedidos ali dentro. Pingava no iFood, você pegava, lançava ali e tudo mais, era como se fosse uma venda em balcão, o mais você registrava forma de pagamento diferente para não dar furo de caixa no final do dia, mas era um processo manual. Beleza. Se automatiza, com certeza, você já viveu, e a gente já viveu muito lá na Y também, assim, com os clientes, venda perdida por erro de integração de sistema, né? Tipo assim, é muito, assim, que dá. Então, não monitora o processo quando você vê. Esses dias deu, porra. A gente estava na implantação de uma segunda marca, dando erro. E a minha gerente me liga, Zé, tá batendo aqui, pedido cancelado, ele entra e cancela, ele entra e cancela. O que era? Erro de integração das plataformas. Os sistemas não estavam se comunicando e o próprio sistema, ao não dar confirmação, negava o pedido para o próprio iFood. Então, assim, se não olha, porra, é um rio de dinheiro que está sendo perdido na operação com isso, né? Então, assim, acho que ficar de olho no processo para ver se tem erro, assim, é fundamental. E totem, a gente falou o sorriso no rosto, ele não é óbvio pro atendente que está ali quando você bota um totem, ele esquece de sorrir, e esse monitoramento do processo, né? Muito bem. A gente falou de modos onde a gente pode automatizar operações de varejo já acontecendo, como a nossa. E agora eu queria entrar um pouco em como que a gente aprofunda nas operações que são 100% autônomas, né? E riscos, vantagens, tem muita perda. E, sabe, eu acho que é esse tipo de questão que eu queria trazer. Eu acho que, primeiro, eu queria trazer um primeiro aspecto, que é autônomo, ela vai ter, em tese, um custo operacional menor pela ausência de pessoas, mas também a ausência de pessoas é a ausência de alguém para estimular vendas. Então, a venda dela vai ser uma venda 100% orgânica, 100%... Né? A gente vai sofrer vendas, 100% das vendas. Então, eu tenho que estar para eu sofrer 100% das vendas, eu tenho que estar num lugar hiper atrativo, com esse custo de ocupação. E aí, boas hipóteses, eu vou vender, né, bem suficiente para pagar esse custo fixo e tal, mas, normalmente, esse tipo de operação não tem um faturamento extraordinário. Tem. E as margens... Tá, a lavanderia, a margem é um pouco melhor, e as margens não são essa Coca-Cola toda, se eu for olhar, né, um modelo de negócio para uma unidade específica, certo? Então, eu queria primeiro abordar esse tema de margem, que pode gerar uma comparação equivocada entre a operação autônoma. Eu pago 100 aqui, pago 200 aqui, e aqui eu vou... Beleza, você tem que fazer a conta de quanto vai sobrar na última linha nos dois modelos. E claro, o volume de horas empregada é um aspecto, mas eu tenho que olhar para todo modelo. Queria te ouvir um pouco de vocês sobre esse aspecto financeiro desse negócio. Eu acho que o aspecto financeiro, quando você coloca assim, não vou responder diretamente a sua pergunta aqui, mas
O que eu vejo, tá? E por ter atendido de perto marcas que têm modelos autônomos que faturam pouco por unidade, qual que era o maior problema disso aí? Pior que vender pouco é não vender. O que é o não vender? A operação desligar. E muitas dessas operações autônomas, elas são renda secundária dos franqueados. Ela, como sendo renda secundária, ele não está disponível 24/7. A atenção é secundária, Aí a dedicação é secundária. E aí, se a operação para, ela não é que ela vendeu pouco, ela não vende, ela trava. Então, é um De dia zero. zero. E o seu tempo de resposta para isso, se é uma renda secundária, por vezes você tem um outro emprego, faz com que essa oscilação aconteça. Então, requer uma disponibilidade. E aí, qual que eu acho que o modelo que mais funciona para você conseguir encaixar isso aí, é o franqueado ter múltiplas operações, onde ele tem uma estrutura que caiba dentro, porque se você tem uma unidade que fatura R$10.000, não vai dar certo, não vai caber uma estrutura de back-office para isso aí. Ou a franqueadora tem um modelo pronto que ela consegue dar esse suporte imediato, e o franqueado é basicamente reposição, porque é o trabalho físico de reposição, mas você tem um trabalho sistêmico de suporte que ele tem que ser imediato. Ou a franqueadora oferece, ou o franqueado tem que ter 3, 4, 5 operações dessa aí, que vale a pena ele ter um cara dentro da operação de back-office que dá suporte imediato. Porque um dos grandes problemas dessa marca que a gente atendia eram dias sem faturamento por loja offline. E é um grande problema sobre isso. Então, assim, não é como o iFood que tem... Às vezes ela ficou offline porque a internet caiu. Cara, a internet caiu e ela não volta sozinha, você tem que reiniciar isso aí. O sistema travou, deu um bug dentro dali que você tem que reiniciar o sistema de caixa da operação. E se caiu, você não consegue fazer acesso remoto. Você precisa ir na operação para poder fazer isso. Você consegue ter alguém que vá na operação fazer isso. Então, quando a gente separa por que a franqueadora, né? Então, por que ela não vai lá abrir os 2.000 pontos de venda sozinha, né? Ela tem um trabalho de reposição, que é importante do franqueado, mas o principal era o tempo de distância que esse franqueado estava da unidade para conseguir dar suporte a ela. Porque o que diferenciava quem tinha mais unidades é que ele conseguia dar um suporte mais rápido. E aí esse custo ele era melhor englobado. Então, assim, faturava drasticamente mais a operação. E respondendo um outro lado aqui da pergunta, é a avaliação do custo ali dentro de pessoal com CMV da operação, alguma coisa no tipo que você tem, porque vai diferir. Né? Você não tem manipulação e tudo mais aqui dentro, você vai ter outros custos que vão ser englobados. O que importa, sim, é a última linha. Mas, normalmente, a última linha é mais baixa desses negócios, né? Percentualmente falando. E aí vira renda secundária. Né? Mudou bastante o cenário, né? São negócios assim que a gente vê, por exemplo, mercado autônomo, lavanderia. Não é nada novo. Ninguém criou nada que... eu recriei. Não. Até existem modelos que recriaram, mas quando a gente fala de modelos que estão escalando mesmo, não. São modelos já consolidados de negócios que já existiam antes. E quando a gente fala de, por exemplo, tirar ali a mão de obra 100%, por mais que a gente fale dentro do Puríssimo de 2 funcionários ali com salário comercial e tal, a gente fala aí, Zé, de mais ou menos uns R$8.000 por mês? Assim... Nessa faixa aí. 3 e alguma coisa, de 8, custo final, né? Exato, sei lá, R$8.000 por mês. Por mais que essas operações elas tenham faturamento mais baixo, que realmente tem, o custo fixo é tão baixo que a operação ela fica de pé. Né? Então, assim, mas claro que dentro de um cenário de retorno e de quanto que vai dar na última linha, é menor mesmo. Então, assim, é saber lidar com isso, só que por que tem dado certo, né? Porque além de precisar faturar pouco, ou seja, ter pouca dependência do franqueado, não ter funcionário, então, assim, existe essa, entre aspas, ilusão de que é tudo muito fácil. Perfeito. Mas a gente sabe que não é, né? Não é. E tem um aspecto a mais aí que se a gente está aqui, né, concluindo, e claro que tem exceções, operações dessas que faturam muito, mas eu estou falando da regra e não da exceção. Se eu tenho uma unidade dessa, fatura suficiente, paga as contas, sobra um dinheirinho, essa última linha vai ser baixa. A gente está concluindo isso aqui com base em modelos que a gente viu e vê. E aí, naturalmente, vai fazer sentido esse pequeno dinheiro, ele pode ser minha segunda renda, pode ser... Ou se eu encaro isso como um negócio, ele pode não ser suficiente. Então, eu tenho que abrir múltiplas operações dessas. E aí, se eu tenho, em vez de uma, eu tenho 8 mercados como esse, e aí o pouquinho que sobra em cada uma delas, realmente, aí começa a montar um montante expressivo que começa a fazer sentido, eu estou falando de 8 operações
para eu cuidar, monitorar para ver se a internet está lá, para fazer reposição. Cadê aquele autônomo que eu não ia ter que trabalhar? Cadê? Tocando 8 operações dessas... É muito pouco serviço para uma pessoa só e é muito caro para pagar com a operação só, né? É isso. Você precisa ali de 0,2 pessoas. Pô, então nessa Só conta... existe um. Né? Só existe um. Então tem as 5 lojas. É 02 é 5 dá 1, então. Mas é isso, acho que porque você falou isso aí, mas o trabalho para monitorar uma internet, para fazer uma reposição, é o mesmo do que fazer 8. Perfeito. Então, assim, requer esse espaço. Então, acho que é uma ilusão falar que não tem. Tem sim. Eu já operei franquia autônoma. Eu sei que é você ficar olhando aqui o alarme da loja offline e tudo, para você ter que ir lá resolver as coisas. O alarme, ele apita para todas. Então, assim, a reposição, a rota, você bota em pontos logisticamente próximos ali dentro, né? Fazer uma reposição, fazer 2, 3, é o mesmo. Então, acho que o ponto é autônomo até certo ponto. Perfeito. A reposição, o suporte, ele não é por vezes autônomo, né? Então, assim, a máquina de lavar, ela pode entupir, ela pode travar, ela pode ter um erro, você pode ter uma montagem errada de amaciante de sabão no galão errado, e aí na hora de lavar ela amacia, na hora de amaciar ela lave, bagunça. São coisas que acontecem no dia a dia que é suporte. Para 1 ou para 8, só que o cara perguntou, a conta é 0,2, na média estimada aqui. Então, se eu tenho 5, eu consigo ter trabalho para uma pessoa completa. E aí faz sentido. Mas uma loja pagar o 0,2, se não tem como pagar o 0,2, vai ter que pagar um inteiro, essa conta dificilmente fecha. Começa a ficar apertado. Fica apertado. E eu acho que assim, e não falando, não peguei nenhum modelo aqui para usar como base para apresentar. Mas, comercialmente falando, eu entendo que as franqueadoras não devem pontuar um custo de back-office como obrigatório nos modelos. Né? E aí essa margem que ela dá, provavelmente é com o franqueado trabalhando nisso aqui como parte da sua renda, né? E não sendo precificado isso aí. Se você colocar uma pessoa dentro, provavelmente essa conta fica muito diferente. A conta piora. E eu acho que a gente está vendo, a gente operou nessa condição de negócio secundário na nossa vida. E aí a gente viveu exatamente na pele o que é isso, né? Porque não é meu negócio primário, eu tenho lá um negócio que, em tese, muitas aspas, né, vende sozinho. E aí viver na tensão de viver do dia zerar porque não tinha como ir lá. É porque tu tá dentro da Y, que é bilionário, um negócio bilionário. Aí tu entra, às vezes, num negócio que vai te dar ali, sei lá, 5 mil por mês e, de fato, às vezes não vale tu cancelar uma reunião para poder ir até lá, nas devidas proporções, né? Então... Eu só quero dizer amém para sua frase. Né? Não, mas você tá certo. Né? Mas aí você faz a conta. Você fala assim, porra, esse meu compromisso ele vale tanto. Ele vale tanto a hora. Porra, eu tenho que ir lá. Não faz sentido fazer isso. Então tem que tomar muito cuidado para quando você acopla, porque depois você vai apontar o dedo para o negócio. Porra, o negócio é ruim. Isso. Não. Ele só era encaixado para uma pessoa errada que não valia a hora de ir lá poder fazer a manutenção do equipamento. A gente está colocando aqui a posição de um franqueado que tem como isso como segunda atividade e que escolhe deixar zerar porque ele tem outras coisas ali acontecendo. Agora, vamos inverter isso aqui e pensar como franqueador. O franqueador que está vendo das 1.000 lojas dele, 300 zerarem num dia porque os seus franqueados não priorizaram a sua marca. O que está acontecendo com a sua marca na ponta? Ela está sendo depreciada, né, em 300 de 100, em 30% da rede. Faz a lógica do iFood. Está depreciando sua marca. A lógica do iFood. Você fica offline na loja por erro de internet, por cancelar, o que você quiser lá. Você fica sem atender pedido. Ele te desprioriza porque ele entende que você não... Ele te ferra propositalmente, mas por uma proteção dele, porque ele não está colocando uma oferta confiável. Aí você leva isso para o público ser humano, ele foi uma vez, deu pau. Foi uma segunda vez, deu pau, ele não vai voltar a terceira vez. Perfeito. Ele não vai voltar. Não mesmo. De jeito nenhum. Por mais que... Né? E assim, Edu, e se for o primeiro negócio da pessoa? Aí meio que também não tem trabalho suficiente para ela lá, né? Que é 0,2. O trabalho vai ser pouco. E talvez o retorno. O dinheiro também. O investimento, Você comprou um emprego e aquilo é suficiente, parabéns. Senão, você vai ter como montar mais. Exatamente. Mas acho que grande resumo é autônomo até certa linha. Precisa ser computado o tempo de
suporte, abastecimento e gerenciamento. A venda que você perde ali para a loja offline não é só aquela venda, com certeza ela reverbera negativamente para frente. E aí, assim, você falou de uma franqueadora ter 300 unidades ficando offline ali dentro. Eu, como franqueador, pensaria drasticamente em assumir parte desse suporte para dentro da franqueadora. E um suporte de rede, um monitoramento, ter um back-office cobrado ali dentro para colocar, porque para a franqueadora é terrível isso. Né? Porque, assim, eu ia entrar num aspecto, trazer ele agora aqui, qual que é o diferencial de um modelo como esse, né? Assim, de um mercado autônomo, visto que os produtos não são próprios, é uma prateleira ali dentro, então, mas pô, é confiável, ele funciona, a franqueadora tem um papel muito específico nisso aí, e se ela só deixar, tipo assim, o franqueado vai lá e coloca, tá queimando a marca no mercado. E eu acho que como você trouxe a questão diferencial, e né, a gente está falando, lavanderia vende, né, máquina e sabão em pó, o outro vende produtos que estão nas lojas de conveniência, são produtos e serviços totalmente de conveniência. E aí, ponto se torna tudo. A gente tem, inclusive, aqui, do lado de fora do estúdio, uma dessas operações, que eu confesso nem lembrar a marca. Também não lembro. Eu não lembro a marca. Eu sei que vende House. Eu comprei sei agora. Que vende Coca Zero. Eu comprei uma barrinha, não sei a marca. Aí. Porque, e aí, o desafio de marca, mas é um desafio de força de marca e é um desafio de corrida por pontos com o perfil certo. Acho que esse é um tema fundamental, porque a corrida por pontos, ela tem um limite. Prédios com 1.000 moradores e sem uma loja autônoma embaixo, hoje, eu acho que eu nem conheço aqui em Brasília. No Brasil, já começam a ficar escassos. Ou se existem ainda, né? E aí vai enxugando para já que não tem com 1.000 moradores, eu vou mas adaptar o modelo não vira mais, né? Eu vou para 300, eu vou para 200, eu vou para 100, eu vou para um condomínio de casa com 50 casas. Começa a ficar mais enxuto e escasso. Então, a gente tem um desafio de ocupação de território e adequação de modelo para conseguir abraçar esses pontos, porque ponto se torna a vida desse modelo. E eu acho que falando assim, defendendo o porquê de adotar um modelo de franquias para isso, onde parece não ter um diferencial, parece que não, mas precificação e definição de mix, no caso de mercados autônomos, é o que manda ele dar certo, né, nessa operação. Sistema, né? Assim, vou entrar na parte de tecnologia, mas assim, por quê? Quando você está no mercado, assim, a precificação, desde que a gente comprou no espaço comercial, tem que ser feita no mercado residencial. São ganhos diferentes que você vai ter, são momentos diferentes, são mix diferentes que você vai ter que ter dentro. Quando você tem só uma unidade, operação própria, você tem um efeito comparativo muito menor. Então, assim, um grande auxílio que a franqueadora dá é nessa definição de precificação e de mix de produto a ser colocado dentro da operação. Então, assim, é óbvio que talvez no espaço comercial você não coloque arroz e feijão, né? Mas a precificação do arroz e feijão dentro de um mercado autônomo faz, eventualmente, você comprar nele ou se esforçar para sair dele, porque ele é caro demais e não vale a comodidade de você estar dentro. E você pega só a venda da última ocasião do negócio. Estava até conversando com o Pessato, né, que já gravou com a gente aqui, ele tem uma rede de mercados autônomos. Gravou 2 episódios ou 3 já, mercadinhos. E ele colocou, né, no Living, né, um condomínio grande aqui de Brasília, é uma precificação bem diferente dos demais que ele tem, porque o intuito é que não seja um mercadinho, uma gôndola de última instância. É para que você consiga ter um consumo maior ali dentro. Se ele precifica muito alto, as pessoas encaram lá só como, tipo assim, eu estou no meio da receita, faltou o sal. Aí eu corro lá e pego o sal. Né? Que muitos são encarados como isso. Ele quer que lá seja, pelo volume que se tem de pessoa... Você muda a ocasião de compra. Eu mudo a ocasião de compra. Então, eu entendo que se eu coloco um dedo abaixo de precificação, a pessoa pode me considerar como uma compra semanal. Que eu posso pedir para a doméstica de casa, que está ali por comodidade, não sair do condomínio e lá fazer a compra. Então, e a franqueadora tem capacidade de trazer. Então, assim, eu adoto uma margem inferior num caso desse, mas eu consigo aumentar a minha recorrência para isso aí. Agora, eu faço a mesma coisa para um que é dentro de uma universidade? Não. Ali dentro é puta compra de ocasião. A pessoa quer a barrinha. Essa barrinha no mercado custa eu paguei 5 ali agora. Mas eu queria uma barrinha, beleza. É fácil colocar isso aqui. Então, mas se eu coloco 5 a barrinha dentro do mercado do residencial, a pessoa não compra.
Pô, não é emergência eu comer uma barrinha em casa, né? Então eu não vou pagar 5. Aí você pega a mesma especificação daqui e coloco lá, aí eu não vendo porque não vende barrinha, né? Muito bom. Então, assim, genial. tem muita... Por exemplo, a franqueadora tem muito trabalho por trás, né? Fora a Sim. tecnologia que você trouxe aqui, né? Eu tava no hotel lá em São Paulo outro dia e tinha um desse lá. Então, assim, podia colocar qualquer preço, velho. Eu tinha que comprar água e comprar uma bebida com proteína. Não estavam preocupados em eu comprar lá todo dia. É um hotel. Um hotel, assim, era um desses de E Airbnb. você estava realmente resolvendo um problema. né? Exato. É. Um negócio de 5, eu podia pagar 10 ou 15 e... Não tem Enfim. problema. Eu não ia comprar uma semana seguida mesmo, então... E acho que assim, aí a franqueadora ela tem um papel importantíssimo. Por que vamos pegar putz, a Baicon, o Pessato, a Market for You, que está crescendo no Brasil afora. Por que me aderir a uma marca dessa e não montar o meu, visto que eu sei onde compro esse produto? Montar layout disso aí não é Não tem desafio. fim do mundo nisso aqui. Sistemas para isso aí, eventualmente, você vai conseguir a mercado e tal. Só que essa estratégia de que produto colocar, de que preço colocar, é fundamental para o negócio dar certo. A própria negociação de mix, parceria com marcas mais fortes. Total. Então, assim, a inteligência, a franqueadora tem um grande trabalho de inteligência dentro disso, né? Então, que horários, vamos falar, de uma lavanderia, que dias fazer promoção, que horários fazer promoção, para entender uma ocupação do negócio ali dentro. Se eu faço a doida, eu posso ter momentos de super pico e aí todo mundo chega tá fechada a lavanderia, assim, no sentido de ocupação, não tem como eu lavar minha roupa, não vou ficar esperando, eu vou para a próxima. E tem um momento de alta ociosidade que dá para colocar. Então, a quantidade de dados numa operação dessa é muito relevante, porque ela não tem o feeling do atendente ali para, pô, espera aqui rapidinho, tá quase acabando o outro ciclo ali e tal, já você lava a sua. Não tem isso, né? A pessoa parte do entrou, game, tá tudo ali. Perder Então, cliente faz parte do game, né? então, e a franqueadora, ela tem muita tecnologia para ajudar nisso, né? Então, e o outro ponto que é furto, né? Assim, dela tem um bom sistema para controle de desvios e entender qual que é o parâmetro que está dentro do dimensionamento certo ali, que isso é precificado. E aí também, né, conversando com franqueadores e franqueados desse setor, todos têm a história de que teve uma perda, mas é dentro de um prédio, então eu sei que é um morador, aí notifica. Então, tem sempre formas de se reaver. Dentro de um ambiente mais controlado, você tem formas de se reaver. Por exemplo. Não, tem. Essa é uma mensagem clássica, né? Você vai mas mandar assim pro morador. Você deve ter se enganado. Acredito que você não teve um problema ali, né? Assim, a sua compra não foi aprovada. Então o cara ele sabe que fui eu que não paguei. Mas assim, ô Zé, porque quando é o Mercadinho Buy, né, do Pessato, aí eu como de graça, né? Porque é meu amigo, pô. Não, lógico. Esse aqui de fora eu não sei qual é a marca, mas eu sei que não é Buy, porque se fosse... Você já tinha comido. Eu já teria comido tudo lá, pô, de boa. Então, assim, Aí é eu te mandar uma mensagem, eu vi pela câmera e falar assim, Caio, Eu falo acho que assim, você se esqueceu. Ué, irmão, eu falei, a gente não é amigo não, cara? Ele tá tecnológico, viu? Ele tá tecnológico, ele vai te mandar mensagem. Eu falei assim, mas a gente é amigo, cara. E a gente está tratando esses modelos de maneira separada. E, claro, as marcas já estão vendo que a ocasião de compra de muitas vezes os dois já estão unidos. Então, a gente já está vendo alguns desses modelos. Sim, você fala de lavanderia. Lavanderia, você tem lavanderia dentro de mercado autônomo e vice-versa. Então, você tem, né, oportunidades de todo jeito. Muito bem, mas, poxa, a gente tem mais apoiadores nesse podcast, não é isso, Caio Costa? Vamos lá falar, né? Começar a falar pelo seu cliente oculto. Seu cliente oculto Que faz um visita a trabalho loja. aí fantástico, né? De auditoria de loja, tanto de consultoria de campo também, né? E será que é importante fazer em bem mercado legal. autônomo, em lavanderia Nossa, autônoma? é a vida. Total. É vida. Total. Assim, em vez de você pagar um consultor, uma coisa assim, você paga uma pessoa que já está na região. Ainda mais essa galera que tem loja em tudo que é buraco, né? Cara, todos os lugares do Brasil a galera tem loja, pô. Tava Boa. com o Brunão da Lave Peg, meu irmão, o cara tem... De norte a sul do Brasil ele tem loja. isso. Então, com certeza, o trabalho do seu cliente oculto é um trabalho bem Eu interessante. acho massa que vai conectando as coisas aqui, né? Não precisa nem preparar a fala. Aí, tem loja em qualquer birosca aí dentro, como é que faz obra nisso? Aí, irmão, tem que chamar Zing. Não tem jeito. É Aí Zins, Caio, é Zins. Ah, é? É Zins, Ah, cara. desculpa. Pô, velho. você Do imagina... Luri. Tu és o Luri, o CEO da Zing? Cara, você imagina você ter É Yuri, 2.000 lojas espalhadas pelo Brasil, ter que arrumar gente para fazer obra. Realmente não tem outro caminho, né? Não tem como. Cara, facilita muito, velho. É isso. Facilita muito. Principalmente franqueado que não tem esse network, não tem essa facilidade na região. Então, para ele ser enganado é muito fácil, né? É Então, isso. ali já facilita muito o caminho. Você que é franqueador, não quer passar dor de cabeça ali para o Com seu obra. franqueado de início, de obra, gestão de cronograma, gestão financeira, garantir que a sua obra em qualquer canto do Brasil aconteça, a Zins vai resolver isso aí, né, Caio? Não Zing. tem jeito. Só corrigir, Zing. Boa.
E aí, depois que você vende, como é que entrega, né não? Brolo Como é que embalagem. faz? Eu nem sei se eu vou fazer divulgação da Brolo hoje. Acho que não vou fazer, não. Não, já tá feito. Não, porque o que acontece? Eu mandei um cliente pra ele outro dia, ele falou assim, Caio, eu não consigo atender. Eu falei, pô, me ajuda, né, Matheus? Pô, me ajuda. Eu falei assim, velho, com que planta desafio cheia. é esse? Mas ele tá com planta... É verdade isso, assim. Mas ele tava encaixando o outro lá, tem uma fila de espera lá que dá pra atender. Eu falei, pô, bicho, me Mas ajuda. pode ligar que ele atende. Mas isso aí é a consequência de ser muito bom, entendeu? Eu acho que essa é a maior prova, velho. É isso. Então vai lá, ele vai te atender lá, coloca na fila de espera e tal. Mas eu fiquei louco, falei, que inveja, irmão. Eu falei, pô, não sou de ter inveja não, mas, pô, tô com inveja de tu. Ele falou que vai ver outra planta e tal, enfim. Mas, velho, é um volume altíssimo, né? Mas tem muita Sensacional. qualidade, assim. Quem entra na Brolo lá não sai, né, velho? Então, ele vai Embalagem de acumulando, alta qualidade. ele vai empilhando o cliente, né? Que tá ali entre o Zé e o Caio, tá a embalagem da Brolo. Tá exatamente Dá entre o mais Zé e o espaço Caio aí, ó. aí, Olha lá, pronto. Não, Zé, tem que ficar mais perto. O cara falou que tem que ficar perto. Fica Não mais foi, pra Thiago? aí. Muito bom. Bom, acho que assim, a gente abordou bem e eu queria trazer um outro aspecto, voltando pro totem de autoatendimento. E você está muito envolvido nisso, Caio. Como a engenharia de cardápio fica mais fácil com o totem, né? Assim, como a gente consegue, no nosso caso, para um bom sentido, mas manipular a venda. É possível, né? Assim, você tem grande direção da venda, né? A gente tava falando disso hoje, né, Zé? Assunto quente, a gente tava em reunião e a gente vai lançar agora um cardápio de shakes, né, smoothies. E eu falei, Zé, a nossa facilidade para o cliente saber que existe no cardápio é gigante, porque a gente não vai depender de ninguém para apresentar, para falar nada, e nem do cliente olhar dentro de um cardápio a foto de... Não, Tem de imprimir, né? vai estar na jornada Dá dele. um passo para trás, Caio. A gente pode lançar amanhã em todas as lojas da Não, rede, perfeito. porque eu não preciso chegar esse material na loja. Eu faço um Indiferente upload de ainda, cardápio. Né? Exato. Eu posso, que é o que a gente vai fazer, a gente vai lançar em uma loja só especificamente. A gente pode trabalhar o preço em uma loja, o preço em outra. Fazer teste AB com lojas semelhantes. Então, assim, é tudo muito rápido e muito fácil, né? Então, o cliente ele vai saber que o produto está lá porque a gente colocou na jornada dele. O primeiro clique da tela dele lá vai cair nisso. Então, assim, a gente manipula muito esses dados. Eu gosto de trazer o exemplo do cardápio dos itens mais vendidos, né? Que quando a gente colocou, eu tive essa sacada. Eu falei, velho, vamos colocar aqui os mais vendidos. Só que os mais vendidos, naquele primeiro dia, não eram os mais vendidos. Eu menti, gente. Desculpa, tá? Mas eles se tornam os Desculpa. mais vendidos. Eles eram os mais lucrativos. Aí, a partir do segundo dia, eles se tornaram realmente os mais vendidos. Então, assim, é isso. Até isso a gente consegue Excelente. manipular, porque se você coloca mais vendidos, estimula a pessoa a ter prova social de que aquilo lá é o melhor. Então, estimula o clique ali e faz com que a gente fature mais. E uma outra coisa, né? Assim, você consegue trabalhar muito bem quando você tem um sistema bom como o nosso ali, os pushes dentro da venda, né? De sempre oferecer uma água, passar pela aba dos adicionais. Então, o incremento de ticket médio é expressivo porque é difícil treinar colaborador, né? Para oferecer a água, oferecer o tamanho maior. Isso dá um certo trabalho. E aí, quando você trabalha com o totem de autoatendimento, você tem alta capacidade de gerenciar isso aí. Porque é automático, né? O cliente clicou ali, o próximo passo do seu fluxo automatizado é que apareça uma tela de sugestão de incremento de ticket médio para o cliente. Então, isso ajuda muito você conseguir padronizar o seu atendimento e ele ser sempre passo a passo oferecendo o que precisa. Então, tanto um layout, então assim, é uma engenharia de cardápio de fato, né, Caio? Isso aí da gente expor o que a gente quer expor. Foto ruim vai atrapalhar. Layout, às vezes uma coisa, tamanho de texto, de você escrever um texto na parte de programação, como ele aparece na ponta, se é texto quebrado, se vai mudar de linha, às vezes desvincula foto. O que aparece primeiro, o que não aparece. Isso o mais tudo lucrativo em cima. Tem espaço, assim, e você direciona, acho que é isso, né? É difícil você criar um processo de atendimento padronizado bonitinho, e falando em franquias que você tem que padronizar. Você lançou o shake novo, lançou o produto novo, para passar para a rede toda, tá explicando o que é, lembrando desse produto, no totem não, né? Primeiro, vira a capa do totem, amanhã amanhece todas as lojas com esse produto na capa do totem, todo mundo pergunta o que é e bota no carrinho, né? Então, é fácil de você testar. Muito bom, hein? Excelente. 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 Sensacional. Falamos de todo tipo de automação aqui, desde para otimizar a operação, desde das que são efetivamente autônomas, ponto de vista das franqueadoras, do franqueado, problemas possíveis. É bom pra caramba, mas nem tudo são flores. É isso. Né? Não, Acho que a automatização não é oposto de ausência de trabalho. Né? eu, de vez em quando, recebo umas conversas, né, como reconhecido como quem trabalha com franquias, e o mercado, e aí faz essa pergunta. Agora eu não vou mais responder, eu vou mandar assistir esse episódio, Boa. que ele responde todas elas.
Certo? Certo, mas Bom assim, demais. se tiver com dúvida, vou abrir o que e tal, abra o quê? Açaí Açaí Puríssimo. Puríssimo. Pronto. E pelo que a gente falou, vocês viram, Aí. ele é um misto, né? Um modelo híbrido bem gerenciado. Quis der pau no totem, o colaborador vai atender com um sorriso. Muito bom. E vende no iFood já integrado também no sistema, Isso né? aí. Então é isso. E por isso chega em 5 minutos na sua casa. Bom demais, Muito senhores. Valeu demais. Até a próxima. Episódio legal. Uhul. Valeu. Valeu, gestores! Valeu. Yeah.